Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco, mais uma vez desta live relacionada com a família, um projeto de Deus. Aquilo que temos apresentado para mostrar os valores da família, a família bíblica, a família cristã, a família que pertence ao Senhor Jesus. E nós estamos aqui, então, para discorrer exatamente um assunto relacionado com a família, como um projeto de Deus, especialmente com relação a esse momento de final de ano que nós estamos passando agora, chegando já ao final de um ano, e, portanto, nós queremos transmitir aqui algumas colocações que serão úteis para você, para a sua família, para a nossa família de uma maneira geral, para a igreja, relacionada a esse projeto maravilhoso de Deus, que é o projeto da família. E para isso, eu quero apresentar agora a vocês o nosso grupo de pastores que está aqui conosco. Nós estamos aqui agora diante de um grupo de 4 companheiros que estão aqui conosco, que são pastores que pertencem ao Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata. Eu quero primeiramente cumprimentar aqui o pastor Edilson Rocha. A paz do Senhor, pastor Edilson. Paz do Senhor, um prazer estar com os companheiros aqui mais uma vez, que o Senhor possa nos abençoar nesse período aqui. Amém. Pastor Walter Babo também, todos pertencentes ao Conselho Presbiteral da Igreja. Paz do Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor, pastor Gilson, uma grande bênção estar aqui com a mesa, com os companheiros, os irmãos que estão nos assistindo em casa. A paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Temos também o pastor Fernando César e um detalhe, o pastor Edilson, ele reside em Brasília, na nossa capital do Brasil, está aqui conosco, passando alguns dias aqui conosco. O pastor Walter reside em Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Niterói não, né? Rio, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Capital. E a capital. Está aqui também conosco hoje, participando desta live. E também o pastor Fernando César. Paz do Senhor, pastor Fernando, que ele mora em Belo Horizonte, está também passando aqui um momento conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, companheiros, também aos nossos irmãos. A alegria estar novamente com os irmãos aqui, né? E também temos agora o pastor Kleber. Kleber, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Gilson, Fernando, Edilson, Walter. Amém. E os nossos telespectadores, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Então nós temos aqui 2 mineiros, né? São de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Temos aqui um brasiliano, que na verdade é mineiro também, né? E um carioca, que também é carioca mesmo, né? Mora no Rio e é também carioca. Na verdade, eu sou natural da cidade de Petrópolis, que é cidade serrana. Geralmente é chamado de carioca quem realmente é nascido, não é? E vive no Rio de Janeiro. Mas o carioca acaba sendo por conta de mudança, muitos anos na cidade, né? É verdade, ainda mais nascendo em Petrópolis, quer dizer, deve ter algum sangue azul, certamente, né? Muito bem. Então, irmãos, nós estamos aqui para discorrer sobre um assunto que nós gostaríamos de colocar aqui para os irmãos, sobre a família, um projeto de Deus. E os pastores que estão aqui vão fazer algum comentário relacionado a determinados aspectos da palavra de Deus relacionados à família, que são úteis para esse momento agora que nós estamos vivenciando, que é um momento de final de ano, um momento que nós estamos encerrando um ano e vamos então discorrer alguns assuntos da Bíblia relacionados à família. Vamos dar primeiramente a palavra ao pastor Edilson Rocha. O pastor Edilson vai ler um texto da palavra de Deus e vai dar início ao nosso assunto sobre família, um projeto de Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, no verso 1 e verso 4, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Verso 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra, de toda a terra, a substância que fiz. E nós estamos aqui vendo nesse texto a respeito de como Deus trata uma família no final de uma dispensação da graça dele. A família de Noé, né, ela estava ali sendo preparada para um juízo que viria sobre a terra. E a família hoje está aguardando somente a ordem para o arrebatamento. É o momento que nós estamos vivendo. As profecias já estão todas cumpridas, assim como também nos dias de Noé. Aliás, a palavra faz essa comparação, como foi nos dias de Noé, né? E nós estamos vendo o seguinte, olha, eles entraram na arca e veio o dilúvio.
e aqueles que zombaram dele ficaram para trás. Muito bem, Evidência na palavra, né? muito bem, pastor Edilson, muito bom esse comentário, porque há um detalhe interessante, né, que chama a nossa atenção nessa passagem, que é o fato de que tudo já estava pronto, faltava só 7 dias para cair o primeiro pingo d'água, né? Então, o que é que Deus faz, né, no final de uma dispensação ali, o preparo dele, o cuidado dele com aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram chamados e escolhidos, né, para a salvação, é realmente um assunto extraordinário. Se algum dos companheiros, ou o próprio pastor Edilson quiser fazer mais algum detalhe, algum comentário relacionado a esse aspecto, por favor, fique à vontade. Eu gostaria, Pastor companheiros, eu gostaria de fazer alguma observação aqui. Quem entrou na arca? Noé, a esposa, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, 3 noras. Isso. Diante de um mundo que, por certo, havia uma população grande, não sabemos exatamente quantos. Bom, o que é que caracterizou ou qualificou os filhos de Noé Noé e sua família a entrar na arca? Na minha observação, né? Os companheiros fiquem à vontade aí. O sentimento de ser dono ou participante de um projeto. Porque a obra de Deus é um pouco diferente do que muita gente talvez imagine. Por exemplo, quando eu faço parte de uma instituição religiosa, de uma igreja, eu posso apenas colocar meu nome no rol de membros e visitar quando eu sentir a minha necessidade de ir. E dizer que sou membro. Né? Isso é um parâmetro muito natural que a gente vê na sociedade hoje. Agora, a obra é outra coisa, até o próprio nome é obra do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo está realizando uma obra. No caso de Noé, a obra que o Espírito Santo realizou com Noé, né, porque Deus realiza a obra usando o homem. A revelação. Né? Então Deus disse assim, Noé, o mundo está diante de um perigo iminente, ou seja, vai acontecer um dilúvio e toda a terra será diluída por um dilúvio de águas. Pronto. O único jeito de escapar disto é essa maneira, é construir uma arca, e essa arca você vai se salvar e vai colocar alguns animais, esse é o projeto. E como a arca vai ser construída? Noé, o Espírito Santo detalhou tudo para Noé. Medidas, altura, comprimento, tudo, a madeira que usar, como ia imunizar, tudo detalhado. Qual o diferencial de Noé? Ele creu naquilo que o Espírito Santo revelou a ele. E como é que você diz que crê? Você não pode simplesmente dizer creio, mas você precisa de quê? Praticar. Então ele construiu, ele pôs a mão na obra e realizou a obra. Então, Edilson, o que eu gostaria de colocar é que o sentimento que a gente tem de obra é quando você se sente pertencente, ou seja, a sua igreja, você limpa o banco, cuida do jardim, faz uma pintura, faz uma visita, participa do culto profético. Quando você chega lá no culto, você se sente dono, né? Integrante, participante. E aí, quando você está nesse contexto, inevitavelmente você vai dentro da arca e vai embora. Né? Você não vai ficar de fora. Amém. Por sinal, eu gostaria, né, de aqui falando para você que está participando conosco aqui desta live sobre a família, um projeto de Deus, apenas recordar, você talvez acessou agora, né, a nossa programação. Nós estamos falando aqui sobre a família, num momento especial de que Deus tem um projeto de Deus para a família, porque nós estamos agora em final de ano, e no final do ano, o que é que Deus tem para a família, para encerrar um ano dentro de um projeto de Deus. E, aliás, eu até gostaria que agora o pastor Fernando vai dar uma palavra, e eu gostaria de que o pastor Fernando também fizesse um comentário relacionado a essa expressão, quando ele diz assim, porque te hei visto justo diante de mim,
nesta geração. Então, o justo diante de Deus numa geração, uma geração que no capítulo 6 de Gênesis, Deus olhou aquela geração, tratava-se de uma geração que estava totalmente pervertida, corrompida na terra, mas no meio daquela geração, Deus escolhe uma família. Pastor Fernando César, poderia dar uma palavra relacionada a isso? Sim. O que podemos, né, ver na palavra são as operações do Senhor. Deus escolhe um, né? Deus escolheu um no meio de uma multidão, como aconteceu conosco, né? O Senhor um dia nos chamou para a sua presença. Ele não nos chamou simplesmente para que fôssemos, olha, você vai ser um crente. Não, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. A cada dia o Senhor, Ele opera nas nossas vidas. Muitas são as interferências que surgem, né? Muitas são as situações adversas que vêm e tentam abalar a fé, muitas vezes da família, são problemas que vão surgindo no dia a dia, mas aquele chamado do Senhor, eles vão nos notificando do projeto de Deus. Então nós vemos que Noé, não foi fácil para ele naquele momento, né, falar desse acontecimento. Olha, vai vir o dilúvio. Quando todos olhavam e achavam que não ia acontecer. Não tem perspectiva disso, né? Uma chuva torrencial para levantar uma arca. Como você vai fazer isso? Os questionamentos surgiam, mas a experiência que o Senhor lhe concedeu, ela foi maravilhosa, que ele foi transmitindo também à sua família. A sua família foi vivendo no dia a dia esta operação. Então, quando nós estamos, né, envolvidos nesse projeto, os nossos familiares, eles percebem isso e eles começam também a desejar essa bênção, porque eles veem uma vida de fidelidade ao Senhor, há uma resposta à sua oração, as coisas estão acontecendo ao redor. Mas como ali naqueles dias, né, tudo estava se movimentando, cada um preocupado com suas situações, com o seu problema, mas ele tinha um foco. O Senhor falou que vai acontecer, eu creio. O Senhor me chamou, o Senhor me deu essa experiência, né? Então ele transmite à esposa, ele transmite aos filhos, né? A nora ali, ele transmite à família. Há uma operação do Senhor maravilhosa nesta família que está envolvida, né? Como o Kleber colocou. Então a igreja é um todo na nossa vida, né? A cada momento que você participa de alguma coisa na igreja, olha, seja a limpeza, seja uma visita, né? Por exemplo, a experiência de visitar alguém, você acha que você vai até talvez levar uma palavra. Muitas vezes você chega ali e você é tão edificado com a experiência daquele que está passando por aquela situação, né, que nós achamos que nós fomos levar, mas que você está em comunhão. Então o corpo, ele começa a viver. Então eles estavam vivendo essa experiência, ainda que muitos olhassem, não, olha, esse povo aí não vai acontecer, mas o dilúvio veio, né? Como a igreja se prepara para o arrebatamento da igreja. A igreja está preparada, ela está vivendo a cada dia essa experiência e muito em breve seremos arrebatados, né? Maravilha, né? Maravilha. Glória a Deus. Eu até Glória a quero Deus. trazer mais assim o nosso ouvinte para dentro do nosso assunto, porque nós estamos dentro do contexto de um fim de ano, né? Estamos chegando ao final de um ano e nós estamos falando aqui de momentos que estavam encerrando uma determinada dispensação de Deus para o mundo e que naquele momento Deus então reúne os seus em família, né? Em família. Por que isso? Porque é natural que esse final de ano, por exemplo, é muito comum, né? A gente ter a experiência das famílias que se reúnem, as pessoas às vezes viajam para passar um fim de ano com a família, virar o ano juntos, as igrejas reúnem, as famílias vêm também para a igreja, outras famílias vão para outros lugares, mas a família realmente, nesse momento, assim, de um final de ano, ela tem sempre um motivo para um congraçamento, né? Para uma reunião. E aí é que vem exatamente o nosso aspecto aqui do nosso assunto, como nós também estamos, como família que faz a vontade de Deus, preparados, né, para esse momento final de tempos, né, porque nós estamos diante de uma iminente fim de uma dispensação da graça de Deus, né? Então, só para trazer o nosso ouvinte para dentro do nosso assunto, nós estamos discorrendo exatamente sobre isso. Eu até gostaria que nós temos ainda mais um pouquinho de tempo para nós comentarmos sobre outros aspectos. Por exemplo, nós temos outras famílias na
na Bíblia que passaram por experiências dessa, como o pastor Edilson havia citado, a citação que o Senhor Jesus fez, né? Como foi nos dias de Noé. O Senhor Jesus citou também outra família, como também foram nos dias de Ló, né? Em Sodoma e Gomorra. E aí eu gostaria de agora dar continuidade para nós falarmos agora um pouco sobre a família de Ló. Quem está agora responsável é o pastor Walter, né? O pastor Walter vai ler o texto, né? E vamos dar início ao assunto relacionado à família de Ló. Amém, pastor Gilson, irmãos. O texto é Gênesis capítulo 19, verso 16, que diz: E aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Fica muito claro, muito evidente a pressa, a urgência que o Senhor tem, por amor às nossas vidas, de resgatar a família para que estejam todos seguros na eternidade com Ele. Porque quando olhamos para os dias de Ló, Ló vivia em Sodoma e Gomorra, cidades pecaminosas, de hábitos terríveis. E há um paralelo muito claro para nós com aquilo que o mundo hoje está vivendo. O pecado, como as pessoas hoje estão abandonando laços familiares, a sociedade se desfazendo com tantas coisas, mas há um cuidado. Assim como o Senhor enviou 2 anjos à casa de Ló para tirá-los dali com pressa, o Senhor tem derramado do seu Espírito Santo sobre a vida do servo, da serva, da família que serve ao Senhor, para que estejam preparados e saiam depressa, porque nós estamos preparados e estamos ansiosos por essa partida. É fundamental para nós nesta hora. Então vejam os irmãos, o cuidado do Senhor, não é? Envia os anjos para tirem Ló e toda a sua casa. E meu irmão, você saber que o olhar do Senhor está sobre a sua vida, que o olhar do Senhor está sobre a vida dos seus filhos, não é? Da família, você se sente amparado, você se sente protegido, você se sente seguro. Não é? E um detalhe que diz assim, tomando-o pela mão. Por que o tomando pela mão? Porque é a segurança do governo da obra do Espírito Santo. É a segurança do Senhor nesta hora. É a ação direta, sabendo que aquele que vem para nos resgatar, ele tem controle absoluto de todas as coisas. E não quer que nenhum de nós Glória esteja desapercebido desse momento. Glória a Deus. Muito bom, glória a Deus. Pastor Kleber, poderia também fazer algum complemento, dar algum comentário? Pastor Gilson, pastor Walter. Que ocorre aqui? Ló era da família de Abraão, sobrinho de Abraão. E Ló se comportava como um crente fraco, com um olhar mais materialista do que espiritual. Porque ele escolheu as campinas do Jordão, né? Onde ficava Sodoma e Gomorra. E essa escolha, muitas vezes o olhar material é natural do homem, né? Por isso a gente aprende na obra a consultar o Senhor para evitar o erro. Então a palavra, consulta a palavra, é um meio de graça, onde nós, quando aplicamos, nós vamos eliminar uma possibilidade de erro. Porque Deus fala pela palavra, pelos dons, né? E isso é uma bênção que nós temos no corpo. Agora, como Ló estava, vamos dizer assim, envolvido demais com as coisas desta vida e se esqueceu da igreja, de buscar o Senhor, né? Porque ele estava encantado com Sodoma e Gomorra, é o que a gente pode observar muitas vezes o seu familiar. Às vezes você, mãe, né, está firme, mas seu filho está distante, como Ló, encantado com o mundo. Mas o que é que Abraão fez? Não deixou de orar. Amém. Você precisa de confiar que Deus vai responder a sua oração. Né? E o que é que... a gente até aprende com Ló aqui, porque, com Abraão, porque Abraão disse assim, Senhor, se tiver 50 justos, quer dizer, é como se ele dissesse assim, Senhor, mas meu filho é bom, né? Meu filho tem recurso, tem qualidades, não deixa ele lá não. Meu sobrinho. Mas ele, não, digo assim a mãe, né? A mãe. dizendo. Aí
Mas não tem, né? Tipo assim, mas não é tudo isso. Mas ele está cheio de dificuldades, cheio de lutas. Mas Abraão não deixou de orar. Essa é que é a beleza da obra. Porque o Senhor não vai salvar o bonzinho, o Senhor vai salvar o necessitado, é o filho doente, é o marido distante, que não entende nada, que está completamente alheio, né? Encantado com esse mundo, distante do projeto. Mas Abraão exerceu a fé, orou, e o que ocorreu? Deus enviou o anjo lá. Deu livramento. Veja bem, e puxou Ló pela mão. Né? Não foi apenas... Ele buscou, porque as pessoas não querem vir. Foi um resgate. Foi um resgate, foi uma ação gloriosa, e vamos dizer assim, uma ação de... socorro. De emergência. Foi pela força-os a entrar. Entendeu? Sim, claro. Ele trouxe, mesmo que a pessoa não queira. Então, esse é o poder da oração. Pastor Kleber, o detalhe dentro desse aspecto, para concluirmos, é que Ló, na verdade, quando você vê o texto, ele já se sentia temeroso e inseguro naquele lugar. Ele já não sentia segurança nem confiança ali. E muitas vezes a pessoa nessa condição não sabe ou não compreende que ainda há uma oportunidade para ele, desde que atenda aquilo que o Senhor está mostrando, desde que atenda aquilo que o Senhor está operando. Porque naquele momento, a insegurança de Ló era com a maldade da cidade, com a maldade dos homens. Mas poderoso é o Senhor, porque a benignidade do Senhor, o seu amor, é exatamente a causa de não sermos consumidos. Então veio o socorro. É muito importante também nós observarmos que até eu gostaria de ampliar um pouco esse aspecto do assunto para os companheiros falarem, que é a referência que existe sobre Ló lá na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 2, verso 7, Ló é chamado de o justo Ló. E até há uma outra referência do apóstolo Pedro que se chama pregoeiro da verdade, né? Então o que acontece? A família de Noé foi retirada do mundo, foi preservada, porque Noé foi achado justo diante de Deus. Aí agora a referência a Ló é a mesma, justo, né? O justo Ló. E o interessante é que o aspecto de justiça de Ló foi uma coisa tão impressionante que, apesar de estar vivendo uma sociedade extremamente corrompida como Sodoma e Gomorra, os textos bíblicos ali, a gente lendo a passagem, a gente vê que a família dele foi muito bem estruturada, a ponto de as filhas não terem se contaminado com o mundo, vamos dizer, carnal que existia lá. Então isso mostra o que é uma família de justos. Então nessa hora que nós estamos vivendo... Com base doutrinária. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais também sobre esse aspecto, porque nós estamos falando da família, e uma família que Deus escolhe nessa última hora, estão vivendo o final de ano, né? E um final de uma dispensação. O que é que Deus tem como família, projeto de Deus nesse aspecto, né? Eu percebo claramente, pastor Gilson, que nesse projeto do Senhor, a graça é tudo, né? A graça é favor imerecido. E nós já falamos aqui dos problemas, das dificuldades das famílias e tudo. Isso não é segredo para ninguém. Toda família tem um problema ou outro, né? Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? A gente já sabe disso, né? Mas o detalhe é que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele tem separado aqueles que são seus. Por isso que quando a palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, tua família, né? A família. O projeto é esse, quer dizer, o Senhor tem esse propósito. Então, quando alguém ora nesse sentido, ele está orando segundo a revelação de Deus. E pronto, está dentro do projeto. Essa que é a verdade. E você vê que aquela oração, ela foi feita, a oração que Abraão, que intercedeu por Sodoma e Gomorra, ela foi feita dentro de um número de justos, né, que foi caindo. Se tiver 20 e 10, quando parou em 10, a oração encerrou ali. Por quê? Porque Abraão deve ter, né, isso é uma suposição nossa, né? Claro. Ele deve ter pensado, Ló e a mulher, 2, né? 2 filhas, 4. Se tiver 2 genros, 6. E mais alguns, porque quando o anjo chegou lá, o anjo perguntou a eles, há mais alguém nessa cidade?
para completar o quórum de Abraão, né? Porque o quórum dele chegou Glória a a 10. A né? 10. Ele orou Glória a até Deus. por 10, se tivesse 10 justos. Aí os anjos lá perguntam, inclusive, na casa, né? Há mais alguém? Né? Se não houver, vamos embora. Entendeu? Então, o detalhe que chama realmente a nossa atenção é a pressa do Senhor Muito bom. em Glória a Deus. congregar, né, a família nessa última hora, né? Nós estamos falando sobre congregar família, né? E a gente vê que um fim de ano é época de reunião de família e tudo, mas Deus quer congregar uma família, né? Pastor Gilson, e lembrar, que nós não estamos tratando disso aqui, mas é bom lembrar que a recomendação era não olhar para trás. Ah, sim. Isso mesmo. Esse é que é o drama, né? Porque há muitos que são arrancados e trazidos na última hora, correndo e tudo, mas querem olhar para trás, né? E tem um aspecto também muito interessante sobre essa passagem, que eu gostaria até se vocês pudessem comentar também, a semelhança que existe entre, eu vou fazer a pergunta aqui e vocês vão responder, qual a semelhança que existe entre aquilo que o Senhor fez ali com a família de Ló, tirando a família de Ló de dentro da cidade que estava debaixo de um juízo e colocando fora da cidade no caminho da salvação, no caminho do escape. Qual o nome que nós podíamos dar a isso? Uma palavra só. Seria possível? Processo? Não. Outra? Arrebatamento. Não. Outra? Salvação, Não. Outra? livramento. Igreja. Ah, igreja. Como é que a palavra igreja na língua certo. grega, como é que chama? Eclesia. E o que significa? para fora. Tirados para fora. Essa pergunta é aquela pergunta que, no fundo, só ele sabia a resposta. Mas professor, mestre é assim mesmo, né? Eu estou aqui no lugar do pastor Josias, né? Então estou levando vocês a... Muito bom, Que, aliás, é um desafio, né? Estar aqui no lugar do pastor Josias. Mas é uma benção. Gilson, só para ele não fugir do link de uma que me ocorreu aqui, sobre a oração, o poder da oração, porque dentro de uma família você tem a mãe, que sempre preza mais por essa característica. As mulheres da igreja são as servas, as senhoras, são uma bênção, né? Nesse sentido de sempre acreditar e sempre orar, buscar, confiar no Senhor. Agora, eu fiquei encantado aqui de ver a colocação de vocês dois, né? Você e o Edilson, especialmente quando parou em 10. Só tinha 4, que na verdade se tornou em 3, porque a esposa de Ló... A mulher de Ló, né? Olhou para trás. olhou para trás, quer dizer, não quis se desapegar do mundo, né? E entrar para a igreja. Então, ela teve a oportunidade e negou a fé, né? Negou a oportunidade. E aí ela foi transformada em estátua de sal, ficou para trás. Então eram 3. Mas a beleza da oração é porque o Senhor foi fiel nos 10. O anjo foi lá buscar 10. Tá vendo? Foi lá então, se você orar, o Senhor é fiel em cumprir a oração. Amém. Na medida que você colocou, né? Quando a oração sobe, Deus envia realmente o anjo para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Você vê que a pergunta do anjo foi a eles foi essa. Há mais alguém? Há mais alguém? A oportunidade, né, está sendo dada. Então, essa oportunidade. E, como família, né, a nossa responsabilidade de transmitir isso para os filhos, para aqueles que estão próximos de nós, porque temos cada dia uma experiência com o Senhor. E essa experiência que nos envolve, nos amadurece, né, não nos faz esquecer das coisas que ficaram para trás. Nós caminhamos porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo. O alvo deles ali era a oportunidade. Olha, eu aceitei, eu tenho essa oportunidade, agora está na hora de sair, eu não posso olhar para trás, eu não posso, né, viver a velha vida. O que eu vou fazer com a escolha, né? Mas muito bom, realmente estamos transmitindo aqui, né, esta parte da nossa live relacionada a este assunto tão importante, né, para final de ano. E nós, infelizmente, o nosso tempo está passando, temos que encerrar a nossa programação de hoje. Família é um projeto de Deus e vamos voltar numa outra oportunidade para dar continuidade, né, a este assunto, que é um assunto tão importante para a família, especialmente nessa última hora, né, que estamos vivendo no tempo profético de Deus, né?
e o desejo de Deus de alcançar a família nessa última hora, né? Nós vamos encerrar aqui, em razão do nosso tempo. Vamos despedir dos companheiros aqui. Eu quero despedir de todos com a paz do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, nossos conselheiros da Igreja Cristã Maranata. E desejar a você também que haja uma grande bênção na sua vida e desejando assim um feliz ano novo, para que Deus possa abençoar grandemente seu lar, a sua família, congregar essa família, mas na presença de Deus, porque a família é um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Família, um projeto de Deus.